A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, a mais um devocional do canal. E eu espero que vocês gostem, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe desde já a vida de cada um de vocês. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá pro nosso devocional. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 5 e versículo 25. Que diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Responderam os seus discípulos. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, em outras traduções, saído virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A Bíblia aqui nos relata e nos deixa explícito a história de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E como ela estava com uma hemorragia, eles a declaravam imunda. Quem estava naqueles certos dias, naquele ciclo, eles declaravam imunda. E ela estava há 12 anos com hemorragia. Estava afastada de seus amigos, de seus familiares, e ela havia gastado tudo que ela tinha. A Bíblia nos relata que ela havia gastado tudo com médicos, medicamentos, e nada adiantava. Mas ela ouviu falar que ali pertinho Jesus ia passar. Ela teve fé que ela seria curada e que somente ao encostar nas vestes dele ela seria curada. E o que eu tenho para dizer nessa manhã para você é que muitas das vezes a gente tem feito igual ela. Muitas das vezes a gente tem procurado em outras fontes o que só Jesus tem. Muitas das vezes você tem gastado seu tempo em outras fontes, gastado todos os teus recursos. Muitas das vezes você descobriu uma doença que não tem mais cura, não tem mais solução, e você gasta o seu tempo em medicamentos, em médicos, e nada resolve, só que você se esqueceu de buscar na verdadeira fonte, que é Cristo. Não adianta você buscar a sua resposta, não adianta buscar resposta onde não tem, onde só Jesus tem a resposta. Jesus é a fonte de água viva, Ele é a resposta, Ele é a solução para o teu problema. Quando a gente tem um problema, muitas das vezes a gente vai e a gente procura tantas pessoas e a gente esquece de procurar na verdadeira fonte, que é Cristo. Muitas das vezes a gente se apega em várias outras fontes e essas fontes não têm solução para a tua vida. A tua vida não sai do lugar porque você não procura na verdadeira fonte, que é Cristo. A partir do momento que você procurar na fonte, que é Jesus Cristo, a sua vida vai mudar e Ele vai ter solução para o teu problema. Não adianta ficar postando postagem no Instagram, não adianta ficar postando no TikTok porque eu tô depressiva, porque eu tô com crise de ansiedade. Não adianta ficar procurando resposta onde não tem, porque a tua única resposta é Jesus Cristo. Você tem que fazer igual essa mulher. Não adianta você ficar gastando seu dinheiro em medicamentos, não adianta ficar buscando em outras fontes o que só Jesus tem. Ele é a verdadeira fonte, Ele é a cura, Ele é a vida. Então, não adianta ficar procurando por aí o que só Ele tem. Jesus é a vida. Em João 14, versículo 6,
Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele estava querendo dizer aqui? Eu sou o caminho, queria dizer que todo caminho que tivesse fora do dele não era caminho a se seguir. Eu sou o caminho, a verdade por quê? Porque toda verdade que está fora dele é mentira. Eu sou a vida porque todos aqueles que estão fora de Jesus estão mortos em seus pecados e delitos. Jesus é a vida, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Aleluia, eu não sei em que quadro você se encontra. Muitas das vezes você está prestes a morrer, mas Jesus vai se encontrar no teu caminho. Só basta você se posicionar. Muitas das vezes Ele está no teu caminho e você não vai até Ele. A partir do momento que você encostar em Jesus, que você buscar relacionamento e buscar água na fonte que é Jesus, Ele vai fazer na tua vida, porque não tem como a vida se encontrar com a morte e a morte não bater de retirada. Não tem como a cura cruzar no caminho da doença e da enfermidade e a doença não ir embora. Jesus é a solução, Ele é a vida e Ele é a cura. Então você tem que buscar a verdadeira fonte, que é Jesus. Não desperdice seu tempo em outras fontes. Não desperdice seu tempo em médicos e em medicamentos. Sabe o que aconteceu? Muitas das vezes, hoje em dia, em nossas igrejas, a gente se esqueceu de permanecer em fé com Jesus. Muitas das vezes a gente se esqueceu da fé porque não tem oração. E sem oração não tem fé. Não tem fé. Muitas das vezes, o que aconteceu? Jesus diz para ela, filha, a tua fé te curou. Porque ela teve fé que somente encostar nas vestes dele ela seria curada. Jesus faz a parte dele de curar e você tem que fazer a tua parte, que é ter fé. Não adianta você ter fé só em coisas que você vê. Fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. A gente tem que ter fé. A gente se esqueceu da fé. Se você não tiver fé, de nada vai adiantar. Porque às vezes você tá com câncer, às vezes você tá doente, tá na cama, tá em UTI. E sabe o que você diz? Não tem mais solução, não tem mais jeito. E por que você se esqueceu de Jesus? Jesus não curava no passado porque Ele não vai te curar. A gente se esqueceu da fonte. A gente tem que buscar na fonte. Muitas das vezes procura um profetinha na internet, que vai acariciar teu ego, que vai falar que Jesus vai fazer na tua vida. Jesus faz, mas tu também tem que se posicionar, tu tem que renunciar, porque evangelho exige renúncia. Jesus disse no livro de Mateus, conhecereis os seus profetas pelos seus frutos, porque não tem como uma árvore de bons frutos dar maus frutos, não tem como uma árvore boa dar mau fruto e não tem como uma árvore ruim dar bons frutos. Não adianta a gente ficar desabafando na internet. Tem que desabafar com Cristo. Não adianta ficar falando que tá triste na internet. Tem que falar com Jesus. Tem que buscar intimidade com o Mestre. Porque a gente tem que voltar ao nosso primeiro amor e buscar a fonte. A fonte, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ele disse que a água que ele tinha, ela nunca mais teria sede, porque nunca mais ia cessar, nunca mais sentiria sede. A gente tem que beber dessa água, a gente tem que buscar dessa fonte, a gente tem que buscar intimidade com essa fonte. Não adianta dizer que é crente, não adianta, porque crente até o diabo é. A gente tem que ser cristão, a gente tem que se apegar ao evangelho, a gente tem que buscar na fonte, a fonte que é Cristo. Jesus é a solução. A Bíblia nos fala de uma mulher que ela era viúva e ela havia perdido seu filho. Imagino eu que ela, olhando para o seu filho, ela lembra dos planos que ela tinha feito, porque conforme ela ia crescendo, como toda mãe que cuida do seu filho, tem planos, tem sonhos, tem projetos. Ela tinha projetos pro filho dela e ela viu os sonhos dela mortos na frente dela. E
os sacerdotes, eles se declaravam tão puros que eles ficaram, eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano era a 5 metros do caixão, eles ficavam a 5 metros do caixão, porque eles não poderiam nem somente encostar num corpo morto, porque eles ficariam imundos. Então, Jesus e seus discípulos, no meio daquela multidão, ela com o seu filho ali no caixão e algumas pessoas levando o caixão. E ela ali com o seu filho, Jesus para na frente deles. Jesus coloca a mão sobre o caixão e declara vida. Vida. Falou para aquele jovem ressuscitar, para aquele jovem levantar. Jesus falou para aquele jovem levantar, ele colocou a mão no caixão e falou para aquele jovem levantar. E sabe o que eu aprendo? Aquele jovem levantou de fato, ele ressuscitou de fato, aquele jovem se levantou, como Jesus havia dito que era para aquele jovem se levantar. Mas sabe o que a gente aprende? É que quando a vida cruza no caminho da morte, não tem como a morte não bater em retirada. Não tem como Jesus cruzar no teu caminho e não mudar a tua situação. Não tem como Jesus cruzar no teu caminho e não mudar a tua vida. E se você não vê nenhuma mudança na sua vida, é porque você não está sendo verdadeiro crente. Porque Jesus já está no teu caminho. Só basta você se posicionar na presença dele. E é essa palavra que eu tenho para você hoje. Busque na fonte. Na fonte. Na fonte. Aleluia. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, meu Pai Cristo, aqui a gente encerra o nosso devocional de hoje, Pai. Eu te peço, Pai, eu oro por essas vidas, Pai. Se porventura alguém está aceitando Jesus, eu te peço, Pai, escreva o nome do livro da vida, Pai. Escreva o nome do livro da vida, Pai. Se alguma alma, Senhor, está aceitando Jesus agora, Pai, eu te peço, escreva o nome no livro da vida, perdoa os pecados, Senhor. Reescreve uma nova história, Senhor. Ah, Senhor, eu repreendo toda a crise de ansiedade, toda a depressão, em nome de Jesus, Pai. Que venhamos buscar a verdadeira fonte que és tu, Senhor. Que venhamos buscar intimidade, relacionamento contigo, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossa vida. Que venhamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes. Que venhamos dar testemunho e que venhamos ser verdadeiras filhas que buscam na fonte verdadeira. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Esse foi o devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.